Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos continuar a resolver exercícios envolvendo as medidas de ângulos e arcos e relacionando as medidas dos ângulos e arcos com o comprimento da circunferência. Barbadinha. Exercício 3. Ó. Considera um arco de 7,5 cm de comprimento de uma circunferência de raio 10 cm. Determina a medida deste arco em radianos e em graus. Então, o que eu tenho? Ó? Eu tenho uma circunferência que tem um raio de 10 centímetros e eu tenho um arco aqui, ó, um arco AB, que possui um comprimento L, que eu chamei aqui de 7,5 centímetros. Tá? Então, estou simbolizando o raio por R e o comprimento do arco de L. Tá? Então, vamos considerar um arco de 7,5 centímetros de comprimento de uma circunferência de raio 10 centímetros. Determina a medida deste arco em radiano e graus. Então, a medida deste arco aqui em radianos e em grau. Claro que esse arco aqui é subentendido por um ângulo central alfa aqui, ó. Tá? E a medida desse arco aqui em radiano ou em grau é a mesma medida que esse ângulo central alfa. Então, eu vou simbolizar aqui, tá, em termos de ângulo, né, eu vou simbolizar pelo ângulo alfa aqui, o arco, né, a medida em ângulo. E lembra que ele tem que ser em radiano, né, vai sair em radiano. Tá? Então, nós vamos fazer a seguinte dedução. Vamos deduzir uma fórmula que relaciona aqui o comprimento do arco, tá, com o raio, tá, e junto com esse ângulo, que são as três, né, variáveis que eu tenho aqui. Tá? Então, nós vamos pensar assim, ó, tá? Vamos comprimento com o arco. Tá? Comprimento com arco. Então, quando eu der uma volta completa na circunferência, o comprimento que eu percorro, tá, é 2πr. Né? 2πr calcula o comprimento da circunferência. Então, uma volta completa, o comprimento é 2πr. Tá? E o arco que eu percorro é 2π radianos. Não é isso? Então, quando o comprimento é 2πr, o ângulo é 2π radianos, ou 360 graus. Nós aqui vamos determinar em radiano. Podia fazer em grau também aqui. Tá? Agora, qual é o comprimento que eu vou andar aqui? Ó? Vou andar esse comprimento L aqui. Ó. E quando eu ando esse comprimento L, o ângulo que eu vou varrer aqui é alfa. Então, quando o comprimento é L, o ângulo é alfa. Então, vamos isolar o alfa, né? Porque é a medida do arco que eu quero, do ângulo. Então, o alfa vai ser, ó, 2π vezes L, produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Só que daí o 2πr passa a dividir aqui. Ó. Então, 2πl dividido 2πr. Simplifica o 2π. Então, o alfa é igual a L sobre R. O ângulo, em radiano, é o comprimento do arco dividido pelo comprimento do raio. Ou, se eu isolar o comprimento do arco é o raio vezes o ângulo em radiano. Tá? Barbadinha. Tá? Então, ó, eu vou usar essa expressão aqui. Ó. O L é 7,5, o raio é 10 em centímetro, tem que ter a mesma unidade. Né? Então, o alfa é 7,5 centímetros por 10 centímetros, vai dar 0,75 radianos. Então, já achamos em radiano. Tá? É a medida desse arco aqui, que é a mesma medida do ângulo central por ele subentendido. Agora vamos achar em grau. Então basta multiplicar o 0,75 por 180 dividido por π. Isso vai dar 42,97.183 graus. Transformando em grau minuto e segundo, 42 graus, 58 minutos e 18 segundos. Barbadinha. Tá? Então, antes nós irmos adiante, né, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e deixar o comentário. Tá? Vamos ao exercício 4 agora. Tá? Calcule a medida em radianos e em graus de um ângulo central que corresponde a um arco de comprimento 20 centímetros, numa circunferência de raio medindo 8 centímetros. Então, é um exercício igual ao anterior. Tá? A única coisa que o objetivo é reforçar aqui que a medida do ângulo central é igual à medida do arco correspondente. Tá? Então, o ângulo é L dividido por R. Né? Eu tenho o comprimento e tenho o raio. Tá? Então, alfa vai ser o comprimento, que é 20 centímetros, tá? E o raio é 8 centímetros. Isso vai dar 2,5 radianos. Transformando em grau, 2,5 vezes 180 sobre π.
Tá? Vai dar 143,23.945 graus. Tá? Em grau, minuto e segundo, 143 graus, 14 minutos e 22 segundos. Tá? Barbadinha. Exercício 5. Ó. Uma circunferência possui raio medindo 12 centímetros. Calcule o comprimento do arco dessa circunferência, que corresponde a um ângulo central de 60 graus. Tá? Então veja que agora ó, eu tenho a circunferência, que tem um raio de 12 centímetros aqui, ó, e eu quero o comprimento do arco da circunferência, que corresponde ao ângulo central de 60 graus. Então aqui, ó, abri aqui um ângulo aqui de 60 graus, e esse ângulo aqui de 60 graus subentende um arco aqui, ó, o arco AB. Eu quero saber o comprimento dele, que eu vou chamar de L. Quero saber o comprimento desse arco subentendido por um ângulo de 60 graus, com o raio da circunferência 12 centímetros. Tá? Então, ó, o raio é 12 e o alfa é 60 graus. Tá? Então, transformando em radiano, o nosso ângulo aqui, ó, 60 vezes π sobre 180, vai dar 1,0472 radianos. Tá? É equivalente aos 60 graus. Tá? Esse é o correspondente à medida desse arco também. Tá? Agora, para calcular o comprimento, ó, o comprimento é o raio vezes o ângulo, em radiano. Então, vai dar 12 vezes 1,0472, ou seja, aproximadamente 12,57 centímetros. Barbadinha. Tá? Exercício 6. Ó. As rodas de um carrinho possuem diâmetro externo de 20 centímetros. Qual a distância que o carrinho percorre quando as rodas dão 100 voltas? Tá? Bom, veja que quando uma roda der, aqui considera as rodas todas do mesmo tamanho, né? Quando uma roda der uma volta, a outra também vai dar uma volta, e assim por diante. Né? Então vamos se preocupar apenas com uma roda. Né? O que a gente tem aqui? Ó? Se o diâmetro, né, externo é 20 centímetros, né, porque o raio é 10 centímetros. Tá? E vamos chamar o número de voltas de n, ó, tá? 100 voltas. Tá? Eu quero saber a distância que o carrinho percorre. Então vamos fazer uma regra de 3. Ó. Quando as rodas, vamos pensar, ó, quando as rodas dão uma volta completa, né? Quer dizer, quando dá uma volta completa vai andar 2πr, né? Não, ó, quando der uma volta, né, vai andar 2πr, que é o comprimento de uma circunferência, de uma volta. Né? E quando der 100 voltas, vai andar x. Né? Bem simplesinho. Então, x vai ser 2πr vezes 100 dividido por 1. Tá? Ou seja, 2π vezes o raio, que é 10, vezes 100 sobre 1. Tá? 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 2π, 2000π. Ou seja, x 2000π centímetros. Tá? Claro que isso aqui não é bem claro para a gente ter a ideia do tamanho. Então, vamos multiplicar pelo π, pegando todo o valor do π da calculadora, multiplicando por 2000, dá 6.283,19 centímetros. Passando para metro, aproximadamente 62,8319 metros. Dá quase 63 metros, né, a distância que ele vai percorrer. Tá? Barbadinha. Veja um exercício bem simples, né? Veja como é que a gente faz esse tipo de exercício, né? Se eu tenho o raio de uma roda, né? Conforme o número de voltas, que distância vai percorrer. Tá? Exercício 7. Esse exercício 7 é um exercício básico aqui para todo esse tipo de exercício aqui. Ó. Determine o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio quando o mesmo marca 4 horas. Tá? Então aqui está marcando 4 horas. Veja que o ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, e o ponteiro menor é o ponteiro das horas. Tá? Então, o ponteiro dos minutos aponta no 12 e das horas no 4. Então, eu tenho exatamente 4 horas. Tá? Então, eu quero saber o menor ângulo, esse ângulo aqui. Ó. Tá? Então, veja que ó, os números do relógio dividem a circunferência em 12 partes. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Logo, cada parte mede 30 graus. Por quê? Porque toda a circunferência aqui mede 360 graus. Se eu dividir por 12, 360 dividido por 12 vai dar 30 graus. Tá? Então, quando passar de 12 para 1, andou 30 graus. De 1 para 2, 30 graus, assim por diante. Tá? Então,
O ângulo que nós temos aqui é só medir, ó, 30, 60, 90, 120. Tá? Então, às 4 horas, o menor ângulo entre os ponteiros é igual a 120 graus. Barbadinha. Tá? Agora veja o exercício 8. Ó. Calcule o menor ângulo entre os ponteiros de um relógio quando ele marca 5 horas e 10 minutos. Então, agora o ponteiro dos minutos andou 10 minutos. Ó. Então, ó, às 5 horas eu tenho exatamente essa situação aqui. Ó. Ponteiro dos minutos bem no 12, ponteiro das horas marcando 5. Então, o que acontece? Eu quero às 5 e 10. Às 5 e 10, o ponteiro dos minutos ele vem aqui apontando para o 2. Ó. Aí eu quero o menor ângulo. Só que quando esse ponteiro andar até o 2, esse pequeno vai andar um pouquinho aqui. Ó. Então, eu tenho que descobrir esse pouquinho, porque o ângulo entre o 2 e o 3, aqui quando andar de 2 a 3, de 3 a 4, eu sei que é 30 graus. Eu tenho que descobrir o pouquinho que ele vai andar aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Então, basta, veja que esse pedacinho aqui eu estou chamando de x. Então, o menor ângulo entre os ponteiros, né, às 5 e 10, ó, tá? Esse ângulo vai ser 90 graus mais x. Ó, tá? Por que 90 mais x? Ó? Tá? Todo esse ângulo alfa. Ó. Daqui, ó, 30, 60, 90 até o 5 aqui. Ó, e mais esse pedacinho x. Eu tenho que descobrir o x. Tá? Então, é só pensar assim. Ó, quando esse ponteiro... Ó, o ponteiro dos minutos der uma volta completa, ele vai andar 1 hora, vai andar 60 minutos. E quando ele andar 60 minutos, esse ponteiro ele anda 30 graus, ó, né? Ele anda 1 hora. Tá? Então, quando o grande, né, ponteiro dos minutos, anda 60 minutos, o ponteiro das horas anda 30 graus. E aqui o ponteiro grande, ele andou aqui, ó, 10 minutos. Então, quando ele anda 10, esse pedacinho, esse ponteiro menor anda pedacinho x. E o x vai ser 10 vezes 30, ó, multiplica assim, divide por 60. Isso vai dar 5 graus. Logo, o alfa vai ser 90 graus mais 5 graus, ou seja, o alfa é 95 graus. Então, o menor ângulo entre os ponteiros aqui é 95 graus. Barbadinha. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e o seu comentário. E divulga para os colegas nossas aulas.